Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade aqui hoje ao nosso breves reflexões, continuando aqui com o estudo do livro Segue-me, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão, companheiro Chico Xavier. Hoje nós vamos fazer aqui a nossa quarta página do livro, quarta lição do livro, onde o Emmanuel trouxe para nós aqui, normalmente, como ele sempre fez em outras páginas atrás, ele busca sempre uma parte lá da Bíblia para fazer aqui uma análise atualizada, vamos dizer assim. E nós vamos tentar aqui, bem rapidinho aqui, fazer essa breve reflexão sobre o que o Emmanuel quis dizer para nós aqui. A gente espera que a gente possa trazer para os nossos irmãos uma mensagem, pelo menos de esperança, de alerta e de consolação, vendo que o Emmanuel, com o Chico Xavier, no companheirismo deles, vem sempre trazer para nós esclarecimentos, os quais nos auxiliam muito nessa nossa seara de trabalho, na seara da doutrina espírita. E hoje o título para nós é Contra o Perigo. Interessante esse título, Contra o Perigo. E a parte que Emmanuel destacou da Bíblia para nós está em Lucas, capítulo 12, versículo 8. Diz o seguinte: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Essas daqui, de acordo com Lucas, foram palavras do nosso Mestre Jesus. Então, a gente vai buscar primeiramente o que quer dizer, confessar. Nós já estamos acostumados com essa palavra confessar, como sendo para nós, religiosamente dizendo, o costume, principalmente dos nossos irmãos na Igreja Católica, de confessar ali os seus pecados, que não é bem propriamente dito o que está dizendo Jesus para nós aqui. A pessoa cometeu um crime, ele então confessou o crime, Não é nesse caso o que Jesus quis dizer com essa palavra confessar. Nós, analisando o texto, a gente começa a perceber que Jesus quer dizer para nós o seguinte: quem não me declarar ou falar sobre, fazer declaração sobre mim, quem não me declarar perante os homens, ele fala que ele também não vai fazer as suas declarações não perante Deus. Então, essa palavra para nós aqui, confessar, vem como fazendo para nós aqui a seguinte observação: é como se nós estivéssemos fazendo uma declaração. Então, veja bem, o que acontece muito conosco em alguns momentos dessa nossa trilha, dessa nossa busca, do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso aperfeiçoamento. Quando nós nos aderimos a uma religião, nós então começamos a fazer declarações. A gente fala sobre aquela religião, fala sobre Jesus, como se nós estivéssemos participando já daquela religião, como se nós estivéssemos usando tudo aquilo que a religião nos ensina para poder falar para os outros. Ou seja, a gente vai começar a falar, a dizer para o outro que nós somos e que nós temos uma religião. Nós nos declaramos verbalmente que somos os seguidores do nosso Mestre Jesus. Mas só que isso não basta. É o que muitas vezes acontece conosco. Nós falamos muito sobre Jesus, mas não basta somente a gente falar sobre Jesus. Não basta somente falar que nós aderimos a uma religião, que agora nós somos
que nós temos fé e que nós acreditamos simplesmente da boca para fora. O que nós precisamos fazer e entender que o que Jesus nos pede aqui é que nós façamos através das nossas ações, da prática do amor, do desprendimento, das nossas ações no bem, que nós façamos das nossas atitudes uma revelação da luz que nós estamos tendo de Jesus em nós. Por que nós devemos fazer isso? Porque se nós ficarmos falando de Jesus somente da boca para fora, essas nossas palavras, elas saem sem sentimentos. O que importa para nós, né, e que a gente deve dar importância, é para que as nossas palavras estejam condizendo com os nossos atos. Ou seja, confessar, ou seja, falar que nós estamos seguindo o nosso Mestre Jesus, não pode ser somente por palavras. Não pode ser somente da boca para fora. Primeiramente, que essas palavras saem, poderíamos dizer, sem peso, sem sentimento. Então, o que é que Jesus quis dizer para nós aqui? É que nós não caiamos nesses perigos de achar que se simplesmente eu falo sobre Jesus, sobre as coisas de Jesus, que de uma certa forma eu já estou me confessando ou estou me declarando que eu sou um discípulo de Jesus. Como nós temos o costume de ouvir por aí, falar, até papagaio fala, né? Até mulata fala. Agora, e as nossas obras? E as nossas ações? O que Jesus quis chamar a nossa atenção é para que nós não caiamos, né? É uma forma que nós não caiamos nesse perigo, que a gente tenha e busquemos nós mesmos a precaução de que as nossas palavras sejam acompanhadas dos nossos atos. Que o que importa na nossa vida e o que vai fazer com que nós alertemos o outro, ou que nós façamos com que o outro busque um lugar melhor na sua vida, talvez um desesperado, talvez uma pessoa que está em condições difíceis, que está passando por problemas, dificuldade, não vão ser somente as nossas palavras, porque são os nossos atos que levarão as outras pessoas que ainda não conhecem o Cristo, não conhecem a vida, os ensinos do Cristo, são os nossos atos que levarão essas pessoas a crerem no Cristo, não as nossas palavras. Porque as nossas palavras, sem peso, sem a energia da ação, ela não muda ninguém, ela não auxilia ninguém. Eles não falam assim que uma palavra pode até mesmo convencer uma pessoa, mas eles também não falam que o nosso exemplo chega a arrastar as pessoas. É nesse ponto que Jesus vem chamar a atenção dos apóstolos aqui em Lucas, e que Emmanuel aproveita para chamar as nossas atenções, dizendo para nós o seguinte: olha, nós devemos ligar as nossas palavras. Olha só como o Emmanuel fala para nós. Nós devemos e temos que ligar as nossas palavras à energia das nossas obras e das nossas ações. Tem que sair de nós a energia. Então, senão as nossas palavras serão vazias. Então, o que o Emmanuel vem explicar para nós e chamar a nossa atenção é que confessar Jesus é sermos nós os continuadores da sua obra, demonstrando através da nossa vida, das nossas atitudes, aquilo que Jesus, ou aquilo que nós estamos aprendendo sobre Jesus, para que um ou outro olhe os nossos exemplos, olhe as nossas ações e passe a acreditar no nosso Mestre Jesus e a seguir o nosso Mestre Jesus, não pelas nossas palavras, mas por nós estarmos convencendo aquelas pessoas pelos nossos atos, não pelas nossas palavras.
É por isso que Emmanuel, então, fala para nós, né? Cuidemos e não caiamos, né? Para a gente ter precaução, para que a gente não fique somente no perigo de estar somente falando sobre Jesus e não praticando nada. A prática do ensino do nosso Mestre Jesus é tudo na nossa vida. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, e aqui fica a nossa breve reflexão, ou as nossas breves reflexões dessa noite de hoje. Fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe a todos.